Como é que se deu a sua entrada no mercado de trabalho? Foi difícil? Foi fácil? Muitos obstáculos? Cara, medicina veterinária é uma área que dificilmente o cara que se formar ele vai ficar desempregado. Muito difícil. Ele pode ser mal remunerado, mas desempregado é difícil porque a quantidade de clínicas é muito grande e a necessidade profissional também é muito grande. E aí o que acaba acontecendo quando a pessoa se forma, que foi o meu caso também, é que você, já para o final da graduação, acaba estagiando, né, naquela área que você acha que vai atuar, e na maioria das vezes ele acaba sendo contratado ali dentro. E você vai tentando se aperfeiçoar. Dentro da medicina veterinária, aquele cara que não se aperfeiçoa, que não busca uma pós-graduação, ou até, nem que não faça uma pós-graduação, mas que pelo menos aprenda a fazer algo diferente do mercado, ele vai estar fadado a ficar pegando plantão. É aquele veterinário que você vai ver fazendo plantão o tempo inteiro sem muita condição de, sei lá, sair daquilo, né? De ficar no plantão noturno, por aí vai. Trabalhando no final de semana, coisa que eu faço também às vezes, e aos poucos você consegue sair. Eu já busquei a área de pets não convencionais, eu já gostava, eu falei pra vocês, né? Meu pai sempre teve e tal, eu tive acesso a isso. Do meio da graduação pra frente eu vi que era uma área legal, tava crescendo, tem muito a crescer ainda. E eu comecei a querer me diferenciar nesse sentido. Me pós-graduei em cirurgia e clínica de pets não convencionais, e a gente acaba vendo tudo, ave, réptil, pequenos mamíferos, animais zoológicos, por aí vai. E vi o crescimento dessa área de pets especificamente, né? Não de animais zoológicos, sim de pets. O cara que tem uma calopsita, o cara que tem um papagaio, uma cobra, um jabuti. E comecei a migrar para essa área. E aí, cara, desde que eu me formei, comecei a trabalhar, desde que começar a pegar no plantão, né? E aos pouquinhos consegui pegar horários melhores, vamos dizer assim, trabalhar mais durante o dia e abandonando esses plantões de finais de semana. E chegar a uma determinada hora que a gente conseguiu montar a nossa própria clínica, né? E aí botar outros profissionais, treinar os profissionais, por aí vai. Eu ia até te perguntar sobre isso, porque assim que eu te chamei para poder vir aqui pro podcast, eu peguei seu currículo Lattes, eu fui, dei uma lida, aí vi que você é morador de Nilópolis, nasceu em Nilópolis, né? Estudou na escola, acho que é Santa Rita. Era o GPI, né? Isso, antigo GPI. E nisso, aí fez a faculdade na Rural, aí trabalhou em algumas clínicas, mas o que fez você, fez estágio, acho também, né? O que fez você criar sua própria clínica aqui na Baixada e principalmente, né, atendendo, assim, animais não convencionais? Cara, como você falou, nasci aqui em Nilópolis, a minha família toda daqui, eu nunca saí daqui, a única ocasião onde eu saí de Nilópolis para morar em outro lugar, eu continuei dentro da Baixada, foi Seropédica, que é a Baixada Fluminense ainda, né? E que foi justamente a época que eu estava na faculdade, depois que eu me formei, voltei para cá. Só que eu nunca trabalhei aqui. Eu sempre fiz estágio em clínicas que estavam localizadas na Zona Sul e Tijuca. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu fui justamente para uma clínica que está localizada na Tijuca. E lá fiquei. Então, eu fiquei aí, 7 anos, talvez, trabalhando numa região que não era a região que eu nasci e tal, e que eu convivia, que eu continuei morando. Porque eu também achava que não tinha muito como atuar nessa área de pets não convencionais aqui na Baixada. A verdade é essa. Achava que o pessoal não ia levar o animal ao veterinário e tal. E tive uma experiência ruim no Recreio, na região do Recreio. Cheguei a montar uma clínica lá e ficamos 2 anos abertos. Falimos, não chegamos a ter prejuízo, não estava dando lucro também. E aí optamos, eu e meu sócio, eram 2 sócios na ocasião, a gente optou por fechar. E aí, cara, a gente resolveu abrir aqui na Baixada, porque eu pensei, já moro aqui, conheço uma pancada de gente, então já vou sair na frente de já ter cliente, vamos dizer assim, né? Já tinha um certo tempo no mercado, e conversei com meu sócio sobre isso, falei com a minha esposa também, eles acharam boa ideia, a gente abriu e, cara, surpreendeu assim completamente, porque antes da gente acabar a obra, já tinha pessoas procurando serviço. Então a gente estava finalizando a obra da clínica e já tinha pessoas olhando, cara, tem uma calopsita aqui e tal, o lugar mais próximo que tem para atender, sei lá, fica 40 quilômetros daqui. Tem como você atender aqui, abre lá o consultório só para eu atender e tal. A gente já começou a funcionar meio que antes de conseguir abrir de fato oficialmente, vamos dizer assim. E, cara, desde então é o CVB, né? Não cheguei nem a comentar o nome, Centro Veterinário da Baixada. E a gente tá ali bem no centro de Nilópolis e, graças a Deus, estamos atendendo toda a região da Baixada Fluminense, como se fosse um polo mesmo de atendimento desses animais não convencionais, mas a gente não consegue manter uma clínica do porte que a gente colocou lá, atendendo só pets não convencionais. E, sinceramente, também nem é meu objetivo. Eu não tenho essa situação de, eu só atendo ave e tal. Não, a gente também atende cães e gatos. A nossa casuística hoje ela é até maior de cães e gatos do que de pets não convencionais.
Eu diria que uns 60% dos pacientes que a gente atende são cães e gatos, 40% aves, animais silvestres de maneira geral. Mas, cara, Baixada Fluminense tem muita gente que cria e o pessoal leva tá na mesma proporção que leva em outros locais. Assim. Então, o pensamento que eu tinha não era a realidade. A realidade é que o pessoal realmente procura. E a tendência é vocês verem até outras clínicas nesse sentido abrindo, né? Atendendo esse tipo de animal também, na região. E assim, quando o André pensou, né? Assim, pelo menos eu vejo assim, né? Quando você abriu no Recreio, provavelmente deveria ter muitas pessoas já atendendo os seus nichos. E quando você veio aqui para a Baixada, não tinha ninguém. É exatamente isso, cara. Quando chegou lá, já tinham... Ó, pra você ver. Lá na Barra e Recreio, né? Que é basicamente a mesma coisa ali. Você deve ter umas 4 ou 5 clínicas que, se não atendem full time ali, pet não convencionais, ou seja, qualquer hora que você chegar vai ter um veterinário para atender, pelo menos assim, atendem por agendamento. E quando você vem aqui na Baixada Fluminense, não tem. Acho que a mais próxima que tem é Campo Grande. Então, realmente, existe esse atendimento na Baixada, mas não do jeito que a gente abriu. Existe na situação de ter uma clínica que liga às vezes até para mim mesmo, você tem como vir aqui na semana que vem, atender uma calopsita, mas numa situação de emergência, tipo, você não vai ligar e o cara vai agendar pro veterinário ir. Meu papagaio acabou de cair com a cara no chão aqui e quebrar a cabeça. Eu vou levar onde? Não tinha esse local. Então, a gente, com esse pensamento, abriu. E, cara, realmente assim, a gente vem crescendo muito e conseguindo expandir de uma maneira que a gente nem imaginava. Absurdamente mesmo. André, vou ser sincero contigo, cara. Eu tenho um coelho, tenho 3 cachorros, 2 adotados, tenho um gerbil e... tava eu e minha esposa, a gente tinha 2 gerbis, né? E teve uma, né, que ela começou a ficar toda inchada. E quando eu comecei a procurar lugar para poder atender, até mesmo castrar o nosso coelho, eu não encontrava. Aí a minha esposa achou o centro veterinário da Baixada. Aí eu falei assim, poxa, eu vou lá. Aí eu levei infelizmente perdemos o gerbil, mas eu nem cheguei a ir lá na clínica. Agora, assim, se eu soubesse que era tão próximo, né? Porque às vezes a gente olha assim e às vezes é tão longe, e não vou falar que a distância é o problema, mas às vezes o tempo de você chegar e socorrer, sim, isso acaba sendo um problema muito grande. Acaba falecendo, né, no caminho, não chega nem na clínica, que é muito longe. E submete ele também ao estresse da viagem, né? Então, às vezes o bicho ele até piora durante o translado, né? De um lugar para o outro. Mas a tendência, provavelmente, cara, assim como você pega, por exemplo, o mercado de medicina veterinária norte-americano, não tem essa parada de o cara só atende cachorro e gato, não existe isso lá. Tu chegar lá, o cara atende qualquer bicho. Você deve ver o programa Animal Planet, sei lá, você vê lá uma clínica veterinária. Já assisti muito. Acaba que eles atendem. Lá também tem uma facilidade maior do cara adquirir pela legislação, própria legislação dos países, né? Ela pode aumentar ou diminuir a criação desse tipo de animal não convencional, como a gente fala aqui. Mas eu acho que aqui provavelmente o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos é você ver as clínicas veterinárias voltando para essa parte de atender outros animais. E a gente já vê isso quando o cliente chega e acha absurdo. A maioria das pessoas falam isso, né? Chega lá, caraca, eu levei minha calopsita no veterinário, o cara não sabia nem pegar. E não sabia nem o que era. Se era uma calopsita, não sabe. Então as pessoas já estão achando absurdo isso, antigamente não achavam. Então a tendência é o mercado responder de maneira às clínicas e os profissionais tentarem saber um pouco mais sobre esses animais e começarem a atender até da maneira que a gente atende. Então acho que no futuro não vai ter essa diferenciação. Você tem o bicho... Peixe, por exemplo. Você imagina alguém levando um peixe no veterinário? Atende peixe semana passada. Então, até para mim é esquisito. Acho que também porque é difícil detectar algum problema no peixe, né? É difícil. Mas a gente a gente tem um curso lá dentro da clínica também que funciona até para aperfeiçoar estudantes ou veterinários que queiram atender esse tipo de animal. E por coincidência a gente fez um curso sobre peixe, né? Eu participei do curso como ouvinte. E na semana seguinte apareceu um caso para atender. E eu, quando fiz o curso, pensei, não vai aparecer um peixe, não é possível. Fez na hora certa. E apareceu o peixe. E é uma coisa que eu acho que vai acontecer. Todo mundo vai ter que atender todo mundo. Não esqueça de compartilhar os cortes. Ao longo da semana vai estar saindo. Entra lá no Instagram do Centro Veterinário da Baixada. Conheça o trabalho deles. Eles têm um telefone. Vou me deixar aqui na descrição para vocês
conhecer essa referência aqui na Baixada Fluminense, não somente atendendo cães e gatos, mas principalmente outros animais de diversas áreas. Valeu, um abraço e sei que pode, galera.